Antes de começar, alguns disclaimers, né? A base do estudo é esse livro do ESSEC. Quem participou do ESSEC recebeu. Se não recebeu, fala com a Letícia, que é ela que está distribuindo, tá? São 4, como a gente viu. Esse aqui é o de liderança. A gente vai olhar para os encontros 4, 5 e 6 hoje. No primeiro estudo a gente olhou o 1, 2 e 3. Tem coisas que estão aqui que são ácidas, no contexto da igreja, vamos chamar de lei, né? É lei. E quando eu achei que era muita lei, eu copiei o que estava escrito aqui. Então eu não acho nada. Foi eles que escreveram, tá? Porque tem coisas que são comuns em muitos lugares e também na nossa congregação. Então, para não ficar, talvez pensando, o pastor estava falando para mim. Não, estava aqui, né? Eu só estou compartilhando com vocês. Tem algumas reflexões, claro, que são minhas, mas especialmente nesses pontos mais ácidos, eu tomei o cuidado de copiar o que estava escrito aqui. Mesmo a gente estudando aqui, vocês que têm o livro, quem não tem pode acessar pelo celular no aplicativo IELB+, está lá gratuitamente, todos os livros do ESSEC já estão disponíveis lá. Vale a pena a leitura, é uma leitura curta, não é uma coisa extensa, não é aquela linguagem, aquele teologuês complexo, não, é muito tranquila a leitura e vale a pena. A gente vai falar sobre tudo, sim, um pouco por cima, mas algumas reflexões que o livro traz, a gente não vai trabalhar, porque elas demandam tempo, a gente sentar, de fazer e tudo mais, né? Quem é da diretoria, a gente fez uma das tantas que existem dentro desse livro, que foi sobre a questão chave. Quem assistiu o estudo também lembra, né? Conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. A gente fez uma reflexão e tem várias dessas ao longo do livro. Então, se a gente fizer todas, a gente vai longe na noite, não é a nossa intenção, tá? Liderança e relacionamento. A gente vai lembrar de onde é que a gente veio. Então, essa questão do chave, conhecimento, habilidade, atitude, valor e emoções. E, no final do estudo passado, a gente viu que a autoliderança ela é muito importante. Quando a gente pensa em liderança, às vezes a gente só está pensando em liderar alguém, mas também existe o conceito dessa autoliderança, que é o olhar para dentro e compreender como eu tenho vivido a minha vida, né? Como eu tenho sido um bom líder ou não. Também pode ser a conclusão que a gente vai chegar, né? A importância daquilo que a gente vai falar aqui neste momento, aqui nesta noite. Olha, eu vou ter que fazer uma mudança aqui para não ter que ficar olhando para trás, porque é muito pequeno para ver de longe. Espera aí, só um minutinho. Pronto. A gente vai falar sobre importância, né? Que liderar não é só planejar e executar. Às vezes existe esse equívoco de pensar que, na igreja, então o pastor cuida da área espiritual e as outras lideranças cuidam da parte administrativa, né? E a gente refletiu no primeiro estudo que a liderança dentro da congregação não é gestão de pessoas, não é gestão de coisas, não. É esse cuidado com as pessoas, né? Essa função não é só do ministro. Claro que o ministro vai ter responsabilidade do ensino e a responsabilidade da administração dos sacramentos e daquilo que vem junto disso, né? Mas as diretorias, as lideranças da congregação não estão ali só para fazer conta, não estão ali só para fechar caixa, não estão ali só para simplesmente organizar eventos ou algo do tipo. É muito mais do que isso, né? A gente sempre vai trabalhar dentro desse cultivo da comunhão, do cultivo dos vínculos, e entendendo que onde há boas relações, há crescimento, há alegria e frutos que se pensa e que se desenvolvem no longo prazo, tá? Porque a gente pode se estruturar como congregação e fazer vários eventos, novidades e coisas pontuais, trimestralmente, bimestralmente, e uma vez a cada 2, 3, 6 meses, quando fizer esse evento, encher a igreja. Né? Dá para fazer isso. A gente tem competência, e olhando para a congregação Luz do Mundo, a gente tem muito recurso humano para fazer isso. Dons não faltam. Né? Mas,
Ser liderança e desenvolver junto com a congregação não é ficar encontrando e fazendo novidades. São vínculos, são laços que buscam ser duradouros, porque estamos unidos por algo que não se acaba, que é o próprio Cristo, que é estar em torno da palavra de Deus. Logo, as nossas relações e as nossas decisões não devem ser imediatistas, não devem ser pensando em agora. Por exemplo, a gente faz o festival missionário, então a gente está buscando fazer uma vez por semestre, Esse ano a gente vai acabar fazendo só uma, porque o que a gente faria no segundo semestre vai ser o congresso, a gente não vai estar por aqui, Mas quando a gente faz um festival missionário, a gente não se organiza só pensando em encher naquela noite ou naquela tarde quando acontece, A gente convida as pessoas, sim, a igreja enche, sim, e graças a Deus por isso, mas a gente faz as conexões, faz as conversas, troca os contatos, e a partir daí algumas pessoas passam a conhecer a nossa vida de fé. Não simplesmente para crescer a igreja luterana, mas para trazer quem está afastado de volta para o reino de Deus. Então, a gente sim faz eventos pontuais, mas o próprio propósito desses eventos é pensando à frente. Não é só o evento pelo evento, a novidade pela novidade. Vai muito além disso, E essa palavra de João 13, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que são meus discípulos. Palavras de Jesus. A gente pode, como eu falei, aqui a gente não vai tomar todo esse tempo para fazer todas as reflexões, mas algumas coisas a gente pode levar para casa e refletir na semana ou desenvolver depois na leitura do livro, O livro ele propõe a seguinte questão: há uma boa parceria que fez toda a diferença dentro da igreja na sua caminhada cristã? Pode ser um amigo, pode ser um relacionamento, assim, de começar vir pelo namoro, vir pelo noivado, pelo casamento e passar a fazer parte, essa ser a parceria, Pode ser uma amizade, pode ser um conhecido que acaba se tornando um amigo com o passar do tempo e tantas outras coisas, Tem algum momento na sua história em que você sentiu que faltou comunicação ou empatia com os seus irmãos na fé? Como está a parceria entre os diferentes grupos e departamentos da congregação? Essa reflexão a gente também já fez recentemente dentro dos departamentos, A gente vem buscando fortalecer a união, porque mesmo que a gente pense em grupos separados, a gente compreende que todos os departamentos são departamentos auxiliares à congregação. Logo, eles não existem, não se sustentam por si só. Mas tem um papel maior por detrás de todos eles e que une todos eles, A liderança, ela tem tudo a ver com relacionamento. Por quê? O alvo do trabalho de toda a liderança sempre vai ser alguém. Então, lideramos pessoas. Quer seja em congregação, quer seja no trabalho, quer seja em casa, como família, os chefes das famílias, lideramos pessoas. Logo, não vai ter uma liderança cristã sem um relacionamento. Liderar não é apenas decidir ou planejar, mas sim cuidar, ouvir, compartilhar e servir juntos. E a gente entende, já falou muito sobre o conceito do que é ser igreja, como um organismo que é vivo. Organismo, entendemos, o corpo de Cristo. Então são vários membros, são vários dons diferentes, mas ainda assim é um só corpo. Sendo um só corpo, não dá para a gente caminhar para lados opostos. A gente precisa se entender, chegar aos consensos e a liderança nos guia para irmos juntos para o mesmo lugar. A igreja é um corpo e no corpo há harmonia entre os seus membros. E aí lembramos da carta aos Coríntios: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. O livro ele traz esses dois conceitos que são em inglês, mas que em resumo significa assim, coisas de curto prazo, coisas de longo prazo, pensando em relacionamento, Tem empresas e marcas que elas vão compreender que o seu público é de curto prazo. Olha, então, por exemplo, o mercado, Não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Tem um lugar que eu vou comprar carne. Tem um lugar que eu vou comprar arroz, feijão, esse grosso, da comida, assim.
Tem lugares que eu vou para comprar frios, bebidas. Então, cada lugar desses que vende, digamos assim, a mesma coisa, fica com uma fatia do cliente, né? Enquanto tem outros tipos de empresas e estabelecimentos que têm esse foco de longo prazo. Então você vai lá e você resolve tudo lá dentro. Exemplo, né? Se a gente lembrar assim das campanhas de fast food, Burger King e McDonald's. Então sempre ali, né, rivalizando um com o outro. Geralmente o cara que ele é fechado com o Mac, ele só come no Mac. Dificilmente ele vai no BK, né? Ou você tem alguém que gosta muito de vestir o tênis da Nike. Ele só vai comprar o tênis da Nike. Esses são os relacionamentos de mais longo prazo. O cara não vai querer trocar o Nike dele, que para ele é uma identidade, é um pertencimento, para usar um ASICS ou qualquer outra coisa, né? Então, assim, são esses dois tipos de relacionamento. Na igreja, não tem espaço para esse relacionamento de curto prazo. Então, assim, não existe pensar como igreja, como corpo, e, não, eu vou me batizar nessa igreja, eu vou na Santa Ceia naquela outra igreja, quando eu quero ficar com os amigos, eu vou naquela outra igreja, quando eu quero um momento mais de silêncio. Não. A gente pensa em igreja, a gente desenvolve tudo num lugar só. Porque a gente faz parte desse corpo, a gente faz parte dessa congregação, né? Então, os meus momentos espirituais eu trato aqui. É desse lugar que eu faço parte, essa é a minha identidade. Primeiro, como cristão, eu não vou buscar em outra igreja, em outra religião. Segundo, a gente pode talvez pensar como luterano, nessa identidade de, olha, essa é a nossa doutrina, a gente concorda com isso, livro de concórdia, concordamos com tais e tais coisas, né? E não fazemos outras coisas, outras situações. Dentro dessas parcerias, a gente tem 5 ferramentas que o livro nos traz. A primeira, compreender que dentro dessa parceria e desses relacionamentos, estamos falando sobre liderança, primeiro nós temos a interdependência, ou seja, ninguém serve sozinho. Então, beleza, temos um líder, né? Temos uma diretoria, temos, enfim, alguém que guia, mas a gente não trabalha sozinho. Nem a liderança, nem quem está sendo liderado. Existe um senso de cooperação. Cada habilidade tem o seu valor. Bom, diferentes dons. A gente sabe que a palavra nos ensina a respeito disso. Deus, ele derrama diferentes dons em diferentes pessoas, conforme a vontade do próprio Espírito Santo de Deus, e todas essas pessoas fazem parte de um só corpo e a gente caminha junto, com diferentes dons, com diferentes estilos, enfim, diferentes lugares que alcançamos, né? Dentro dessas, a terceira ferramenta, aliás, fundamento, né? Não é ferramenta, é fundamento, clareza de papéis. Então, clareza de entender quem vai executar cada parte. A gente caminha junto, mas eu olho para os teus dons e eu vejo que você vai servir nessa área. Então, a gente vai trabalhar junto, sim, a gente tem o mesmo propósito, a gente vai lembrar da nossa missão como igreja, que é Cristo para todos, e dentro dessa missão a gente vai se organizar de tal forma de poder colocar os dons que nós temos a trabalho do reino de Deus. Então, entendendo quais são os nossos papéis, quais são as nossas funções, nós evitamos também os conflitos e temos um ambiente que favorece o respeito mútuo, né? Temos também o fundamento do esforço coordenado para a gente caminhar na mesma direção, e confiança e comunicação, porque sem diálogo a parceria ela vai se fragmentar. E o modelo que Deus nos ensina é de amor e é de entrega. Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E esse amor de Deus, ele é durável, ele é de longo prazo. Longo prazo, entendemos para sempre. Esse é o amor de Deus por nós. E aí, para a gente refletir, o livro traz assim, olha, a gente está perdidamente apaixonado pela nossa igreja, né? Perdidamente comprometidos com os pastores, com os irmãos, com a liderança, com aquele que está do meu lado, sentado no banco comigo. Qual que é a nossa visão quando olhamos para aquilo que estamos vivendo em igreja? A gente pode vir todo domingo, sentar no banco, escutar a mensagem, ler a Bíblia, cear junto, virar as costas e ir embora. E aí domingo que vem eu estou de novo e eu só sou igreja domingos à noite, né? E domingo de manhã eu nem venho porque eu não gosto, né? Não, é mais do que isso, e a gente sabe, é por isso que a gente está aqui, né?
nas suas funções, nos seus dons, no seu tempo. A gente vai ter diferentes disponibilidades de tempo ao longo da nossa vida, né? E assim por diante. Bom, colocando em prática, a gente pode refletir se há clareza de papéis, de objetivos na congregação, se há confiança, se há comunicação entre pastor e liderança, se a congregação participa das atividades distritais e nacionais com dedicação. Qual que é a importância disso? É claro que para nós aqui é mais difícil, né? Porque as distâncias aumentam a fronteira entre o nosso distrito, né? Acho que é importante a gente sempre promover os encontros, promover, né, os momentos e nós, ainda Aracaju, que estamos no meio do distrito, de receber os momentos sempre que possível, porque isso aumenta o nosso senso de identidade, de entender que a gente não caminha sozinho, porque a gente está tão isolado geograficamente falando que às vezes parece que, poxa vida, a gente é uma igreja de 100 e poucas pessoas, numa cidade de 700 mil, né? Numa região que alcança ainda mais pessoas. Será que é isso mesmo que eu quero, né? Será que é esse grupinho que eu quero participar? Só a gente está certo? Claro que não é esse o nosso pensamento, né? Mas a tentação é justamente para que a gente se veja isolado e queira se isolar cada vez mais. Mas a gente tem um distrito. Mais uma vez, a distância com certeza dificulta, né? Mas aquele pensamento sempre de, quando tem um congresso, né? Quando tem um retiro, a gente juntar mais gente, a gente sai mais fortalecido dali, porque a gente olha assim, tem gente do Brasil inteiro, a gente crê na mesma fé, a gente enfrenta muitos dos mesmos desafios. O que eu posso aprender com essa congregação? O que eles fizeram que talvez faça sentido para nós, né? E o contrário também é verdade. Então, esse senso de identidade, a palavra identidade, ela é um conceito que é muito presente nos nossos dias, né? Esse sentimento de pertencer. Então, eu tenho senso de identidade com uma marca, eu tenho senso de identidade com pessoas, eu tenho senso de identidade com igreja também. E esse senso de identidade espiritual deve ser algo a longo prazo, né? Afinal, nós professamos uma fé e essa fé não deve ser alterada. Afinal, quem nos dá a fé, quem determina qual a fé que nós temos, sendo ela correta ou as erradas, a correta só tem um caminho. Então não tem como ela ser alterada com o passar do tempo. Dentro do conceito de liderança, a gente vai entender diferentes inteligências, né? Acho que o conceito mais conhecido de inteligência seja o QI, né, que é o coeficiente de inteligência. Então a gente sabe que quem tem o QI elevado é mais inteligente. Será? Não necessariamente, né? O QI ele vai medir raciocínio lógico, não necessariamente outros tipos de inteligência, que é o que a gente vai refletir nesse momento. Dentro da liderança, isso se aplica e muito, né? Existem diferentes dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons, 1 Coríntios 12, 4. Por que é importante a gente estudar um pouquinho a respeito disso e entender um pouco sobre isso? Porque cada um é de um jeito. Cada um teve uma criação, cada um tem uma forma de pensar, cada um sente e reage de uma forma muito específica. As pessoas que a gente tem mais contato, a gente já sabe como elas funcionam, então tem certas coisas que a gente vai preferir evitar, mas tem certas coisas que a gente vai ter que se impor, porque se eu deixar essa pessoa que eu conheço, que eu amo, se expressar, né, eu já imagino onde isso possa parar e não acho que seja uma coisa legal, e assim por diante, né? Então, relacionamento, cada um tem uma forma única de se expressar, de pensar e de agir. E liderar com amor, e a gente olhou para esse princípio do amor ali em João 3,16, exige lógica, mas também exige sensibilidade e, obviamente, pensando em igreja, exige discernimento espiritual. Não dá para pular essa etapa. Liderar é lidar com pessoas complexas. Ser líder é compreender o ser humano de uma forma completa. Não é uma coisa só. Não é um sentimento só. Não é uma situação só. Cada um de nós tem as suas próprias complexidades, tem os seus próprios problemas, tem os seus próprios dons, enfim, tudo isso está envolvido nos nossos relacionamentos. Como é que eu lido com isso? Né? Como que eu vou tratar isso quando eu penso em liderança? Vamos lá, inteligência racional, inteligências múltiplas. Então o QI que a gente já conhece é uma capacidade de resolver problemas, né?
envolve contexto, envolve ambiente e tudo mais, né? Mas vai muito além disso. E aí tem um estudioso chamado Gardner, ele vai identificar 7 inteligências complementares que vão além simplesmente lógica, né? Essa inteligência medida pelo QI. São essas inteligências, e não tem hierarquia, que está uma ordem aleatória, vamos dizer assim, né? Inteligência musical, corporal, cinética, que não tem a ver com o movimento do corpo, lógico-matemática, uma delas, inteligência linguística, inteligência espacial, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal, que são um pouquinho diferentes, né? Um tem a ver com aquilo que eu consigo compreender e identificar a respeito de mim mesmo, e outra a respeito da minha leitura das pessoas que estão ao meu redor. Então a gente sabe que tem pessoas que têm um dom muito grande para a música. Pegou um instrumento, consegue tirar som, consegue tocar, né? Assim como tem pessoas que conseguem fazer coisas assim que beiram o inacreditável com o seu corpo, né? Enquanto às vezes tem dificuldade de abaixar e encostar o dedo, né, no dedo do pé. Tem gente que tem essa facilidade, né? Lógico, matemática, né? Algumas pessoas que têm essa facilidade muito grande em tudo que é raciocínio lógico. Linguística na comunicação, na oratória, enfim, né? Espacial tem a ver com o lugar onde é que eu estou, então, com certeza, um piloto de Fórmula 1 tem muito mais inteligência espacial do que eu, né? Que todos nós aqui, provavelmente. E a interpessoal e intrapessoal que eu falei agora há pouquinho. Mas também a gente pode olhar sob a perspectiva da inteligência emocional. Um autoconhecimento, reconhecer quem eu sou, o que eu faço, por quê. Um autodomínio de controlar os meus impulsos, de controlar o ímpeto que eu tenho de reagir a determinadas situações, e muitas vezes essas reações são destrutivas, e destrutivas de relacionamentos, destrutivas desse meu envolvimento como líder. E aí dentro da inteligência emocional a gente compreende motivação, empatia e habilidade, que também complementam os ainda outros domínios, né? E empatia, às vezes a gente pensa no simplesmente assim, no calçar a sandália do outro. Então, não vou fazer para o outro que eu não gostaria que fizesse para mim, né? Tá, é um conceito de empatia, mas a empatia vai um pouco além disso, porque a empatia não é só fazer ao outro o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, mas é compreender e fazer pelo outro o que ele gostaria que fosse feito por ele. É um pouquinho diferente, né? Não é o que eu gostaria que fizesse por mim, mas é entender o que ele gostaria que fosse feito por ele. E a gente pode trazer isso para várias questões, né, nas nossas relações, enfim, e cada um pode fazer a sua reflexão. E quando a gente pensa em igreja, em congregação, em corpo de Cristo, a gente vai olhar para a inteligência espiritual, que vai inevitavelmente englobar e integrar todas as outras também, né? Não entendendo uma hierarquia, essa aqui é mais importante, aquela é mais importante, mas olhando todas como dons complementares, e dentro de uma diretoria, por exemplo, a gente não vai querer que todo mundo tenha o mesmo dom, porque senão dificilmente a gente vai conseguir seguir em frente por muito tempo, né? Então a gente tem dons diferentes, a gente tem pensamentos diferentes, e isso não significa uma coisa ruim. Não significa uma coisa ruim. Agora, é preciso ter humildade e sabedoria para poder lidar com isso. Entender que não é sempre a minha vontade, a minha opinião, o meu desejo que é o correto. Isso demanda, obviamente, inteligência espiritual e sabedoria que vem do próprio Deus, e a gente sempre pede quando se reúne como liderança. Muito bem, então, para a gente lembrar, né, inteligência racional, a gente pode pensar assim, olha, planejamos o orçamento com clareza. Então, a gente sentou, estudou e definiu, né, um planejamento e um orçamento. Uma inteligência emocional, bom, um irmão está passando por uma certa dificuldade e talvez isso demande a gente mudar um pouquinho o nosso planejamento, mas por amor a esse irmão a gente acolhe ele e tem essa reflexão, né? Inteligências múltiplas, dons diferentes usados no mesmo projeto, e uma inteligência espiritual, então a gente colocar tudo em oração. E aí nós lembramos de Pedro dizendo, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, cada um use o seu próprio dom
para o bem dos outros. Para o bem dos outros. Então a gente viu sobre diferentes inteligências e a gente viu a respeito, né, dessas parcerias, dessas reflexões, desses relacionamentos que sempre vão ser pensando num longo prazo. Esse longo prazo a gente vai entender aqui, dentro do nosso contexto, de que a gente permaneça aqui e caminhando junto, na mesma fé, na mesma salvação e, inclusive, depois dessa vida a gente permanecendo dentro da mesma fé, dentro da mesma salvação, da mesma vida eterna. Então, mais longo prazo do que isso não vai existir, não é mesmo? O terceiro, aliás, o sexto encontro, vai falar sobre comunicação, resolução de conflitos e o famoso feedback. O quanto disso a gente coloca em prática, o quanto disso a gente está disposto a ouvir e o quanto disso a gente está disposto a falar com amor. Porque falar por falar, para ter aquele sentimento do eu avisei, eu estou certo, eu disse, não leva a lugar nenhum, mas o estudo vai falar para a gente a respeito disso, né? Então aqui a gente já lembrou. E no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E às vezes o feedback ele vai tirar um pouco dessa paz, né? Porque geralmente ele vai incomodar a gente que recebe, porque alguém vai estar provavelmente, dizendo, olha, alguma coisa tem que mudar, né? E às vezes a gente faz isso até quando a gente está elogiando, fala, olha, foi muito bom isso, mas tal coisa, né, não ficou legal. Então, como é que a gente coloca isso? É uma grande questão. Tanto quanto fazendo parte de uma liderança, quanto sendo aqueles que estão sendo liderados. Porque é da boca, né, dessas pessoas, geralmente de quem está sendo liderado, que vem o feedback para quem é liderança. Comunicação sempre é complexo, né? Se liderar é sempre ter relacionamento, não existe relacionamento se não existe comunicação. A gente fala muito disso no grupo de casais, né? Inclusive ontem falamos de novo um pouco a respeito disso. E até o silêncio comunica alguma coisa, que a falta de resposta também é uma resposta. Cada um, e aí tem uma coisa, né? Tem o que eu falo e tem o que o outro escuta, que nem sempre é a mesma coisa. Mas isso é comunicação. Isso é comunicação. Relacionamento. E aí, o livro apresenta um conceito chamado o mito do bom senso. A comunicação é como enviar uma foto entre dois celulares. A imagem é transformada em código e ao chegar as cores podem parecer diferentes na tela de quem recebe. E aí tem uma frase que eu gosto muito, não encontrei o autor inicial dela, né? Mas o óbvio precisa ser dito para continuar sendo óbvio. Então, comunicação. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Não sei se vocês lembram, em 2018 teve uma grande, assim, né? E que um hype na internet, uma coisa que estava muito em alta, que era tal de uns vestidos, se era branco e dourado, se era azul e preto, né? Eram esses vestidos aí que, dependendo do celular que você estava, do brilho que você tinha, da tela que você tinha, ele parecia ter uma cor diferente, né? O vestido era o mesmo, mas a compreensão de quem recebia era diferente. É comunicação. É comunicação. Vocês estão vendo o que aí? Fala rápido. Um coelho e um pato. Eu também. Então, se você foca nessa parte aqui, você enxerga o coelho. Se você foca no bico, você tem o pato. Né? Você foca aqui, o bico do pato vira a orelha do coelho. Né? E vice-versa. Comunicação. O que eu falo, o que o outro recebe. Então, antes de responder, né, a Bíblia nos instrui, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Comunicação. O que eu falo, o que é escutado. E é claro que isso vai exigir sensibilidade. Cuidado no falar e o princípio que todo cristão luterano deveria reconhecer, 8º mandamento, que significa isso? Devemos temer e amar a Deus. No final, interpretar tudo da melhor maneira. A gente faz isso? Quem já foi líder na igreja sabe que não, né?
Sabe que não. Interpretar tudo da melhor maneira. Complexo. Um conceito muito utilizado na psicologia e até mesmo no aconselhamento pastoral é o conceito de escuta ativa. Então, eu escuto com muita atenção aquilo que está sendo dito, né? Claro que não serve só nesse contexto de consultório, entre aspas, né? Ou de aconselhamento, mas numa conversa a gente realmente está levando a sério aquilo que está sendo dito e a pessoa que está comunicando com a gente. Então, eu me coloco nesse lugar de quem escuta ativamente. O que significa escutar ativamente? Bom, primeiro significa que eu não estou escutando para vencer ou para ganhar uma discussão, em caso de discussão. Não, eu quero prestar atenção e entender o que o outro está sentindo. Eu quero entender o que ele está comunicando para mim, o que ele está trazendo para mim. Qual que é a origem daquele questionamento, daquela dor, daquele sentimento. Quando a gente começa a estudar a respeito de aconselhamento no seminário, né, um dos primeiros ensinamentos que a gente tem é de nunca imediatamente responder uma pergunta que é feita, mas sempre tentar entender e, se for necessário, perguntar o porquê que você quer saber isso, né? Então, às vezes vem uma pergunta que a pessoa ela está na intenção de ser autorizado a pecar. E às vezes, colocado com um jeitinho, né? O senhor vai talvez responder assim, não, isso aqui é tranquilo, a gente tem liberdade para fazer isso, né? Ou de uma forma diferente, né? A pessoa está se sentindo muito atribulada, e aí faz a pergunta e o pastor responde, ou enfim, um amigo responde de uma forma rápida e direta, e a pessoa se sente ainda mais afundada na culpa, né? Então, de compreender por que está sendo dito, por que está sendo perguntado. Se for preciso de confirmar o que eu entendi, é isso aqui? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não, então vamos tentar de novo, explica de novo o que está acontecendo, né? Qual que é a origem desse questionamento, dessa reclamação, desse feedback, qual que é o contexto de tudo isso, né? Então, ao invés de tomar escolhas, pressupor, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente não está escutando o que está sendo dito. Não, mas essa pessoa aqui, ela passou por isso, então ela está querendo dizer aquilo. Bom, não é assim que a escutativa funciona. Esse conceito também de uma comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É uma observação sem julgamento, né? É saber expressar o sentimento, porque a gente pode falar a mesma coisa de diferentes formas, né? A gente pode ver alguém que, e aí o livro traz esse exemplo, né? Alguém que esqueceu o inário, a Bíblia no banco, eu falo assim, ei, pega aí. Percebi que você esqueceu ali o seu livro, né? O seu inário. Expressar um sentimento, né? Apontar uma necessidade. Fazer um pedido de uma forma muito clara, né? Comunicação não violenta, a gente sempre vai pensar em empatia, em amor e compreender, né? Como que a gente pode executar da melhor forma aquilo que está sendo entregue a nós. O livro traz esses dois conceitos, né? O feedback, que a gente conhece e entende, mas ele traz um outro conceito de feed forward, né? Um pouquinho diferente. O feedback ele é aquilo, devolver ao outro uma percepção sobre algo que pode ser ajustado, e então o outro em vez de olhar para o erro, propor uma melhoria para o futuro. Então, não é cobrando aquilo que foi errado no passado, mas é já propondo uma mudança para o futuro. Então, ao invés, né, de reclamar, você cantou muito alto, né? Então, você poderia tentar cantar um pouquinho mais suave no próximo culto, para ver como é que a gente consegue, né, identificar esse som como um todo. Então, mas no fim das contas, de nada adianta a gente saber tudo isso se a gente não tem um ambiente propício para fazer isso. Qual que é o ambiente propício para a gente fazer isso dentro da igreja? O que eu vejo nesses 3 anos e meio que eu estou aqui, né, é que grande parte, não sei se grande parte da congregação, mas grande parte das pessoas que comunicam esses feedbacks, né, vão direto ao presidente da gestão e despeja tudo em cima da pessoa, né? E aí o presidente
recebe tudo aquilo. E aí ele precisa fazer um filtro. O que faz sentido, o que não faz, o que eu levo para a diretoria, o que eu não levo, o que eu falo, o que eu não falo, né? Que resposta que eu vou trazer para essa pessoa que está falando isso. Às vezes, esse feedback também não vem com muito carinho, né? Não vem com muito amor, não vem com muita empatia, e a gente tem que lidar com isso, né? Bom, talvez seja uma questão porque a gente não tem o ambiente propício para ter esses momentos de troca, de conversa, de melhorias, né? É claro que tem coisas que para nós vai ser inegociável, não tem conversa. Eu quero pintar a parede preta. A gente não vai pintar a parede preta, né? Porque todo mundo faz. Não, a gente não vai fazer porque todo mundo faz. As outras igrejas batizam adulto. Não vamos batizar só adulto, vamos proibir o batismo de criança por causa disso, né? As outras igrejas fazem Santa Ceia com suco de uva, todo mundo pode participar. A gente não vai fazer isso. Então tem coisas que evidentemente são inegociáveis, faz parte dos nossos valores, dos nossos princípios como cristãos e aquilo que a gente confessa, né? Mas tem coisas que a gente pode conversar, né? Por exemplo, a temperatura do ar-condicionado, né? Algumas pessoas, é uma grande dificuldade isso. Por mais que tenha lugares que são mais confortáveis, no sentido é mais frio, é mais quente e tal, né? Mas ainda assim, às vezes é muito frio para um, mas tá quente para o outro. Como é que a gente vai lidar com isso? Cada vez que alguém falar, a gente vai lá e vai mexer. Tem momentos que a gente pode fazer isso, né? Ficar no meio do culto aqui, a pessoa está sentada aqui, um do lado do outro sentado. Um está com frio, outro está com calor. Aí o cara levanta aqui e vai lá na recepcionista, né? Ou vai lá no presidente, vai estar muito frio. Aí a pessoa vai lá, aumenta a temperatura do ar. Aí dá 5 minutos, não está muito quente, vou lá, vai e mexe. Não. Então, assim, qual que é o ambiente para a gente fazer tudo isso, né? A gente deveria criar esses ambientes. Às vezes é na assembleia que isso acontece. Nem todo mundo se sente confortável para declarar alguma coisa na assembleia. O que a gente pode fazer em relação a isso? Como é que a gente pode lidar com essas conversas, né? E entender que, assim, nada é um problema grande demais, mas nada é pequeno demais para a gente ignorar. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Dentro desse conceito de propor uma melhoria e não ficar reclamando do que aconteceu, bom, a gente não vai falar assim, não, eu avisei que não ia dar certo, eles foram lá e fizeram. Eu não sabia que ia dar errado, eu falei para fulano de tal que não ia dar certo, e aí, de fato, não deu certo, e agora estou reclamando contigo que não deu certo. Obviamente que não deveria ser assim, né? Construindo um ambiente para, não use o é assim que eu sou como desculpa, né? Exemplos comuns, todos estão no livro. Sou desorganizado, sempre esqueço de avisar, nunca consigo chegar no horário, tenho pavio curto, não dá para evitar. Bom, num contexto cristão, num contexto de entrega, num contexto de amor, então a gente não deveria se comunicar dessa forma, e sim compartilhar de uma forma amorosa, se for para alterar alguma coisa que pode não ter dado, pode ser de fato alguma coisa que não deu certo, ou alguma coisa que na minha opinião não deu certo, né? Então a gente deveria se preocupar com a comunicação. Aqui a gente está falando então num contexto que vocês estão aqui porque tem algum interesse, não falando a palavra interesse de uma maneira pejorativa, mas tem interesse na questão da liderança, quer seja na igreja, quer seja fora dela, né? Mas isso aqui, a liderança também precisa comunicar àqueles que estão sendo liderados. Então, olha, esse aqui é o espaço seguro que a gente tem para poder compartilhar as ideias, compartilhar as opiniões. Não, esse lugar aqui não é assim, dessa forma que a gente vai se comunicar. Então, a gente vai trabalhar com amor. Não deu certo? Qual que é a sua sugestão para a gente fazer diferente? Né? Não, só quero reclamar. Tem gente que às vezes só quer reclamar. Então, não é esse tipo de coisa que a gente deveria, como líder, absorver, porque senão fica tudo muito pesado. Como líder, liderar é pesado. Liderar sempre é sob a cruz. A gente viu isso no estudo passado, né? Mas, sob a cruz, é estar diante de Deus. Então, eu não vou me sobrecarregar, ou não deveria me sobrecarregar com os problemas que surgem diante de mim. A gente colocar na mão de Deus, de trabalhar em grupo, em diretoria, né? Às vezes vem aquelas ideias assim, mirabolantes, né? Soluções assim, inimagináveis de alguém que quer que as coisas sejam feitas, mas também não quer nem participar, né? Ou só quer reclamar. Então, contexto, entender, receber, como que a gente recebe o feedback, como que a gente propõe isso, né? E entender que nada pode mudar o nosso propósito, né? E às vezes esse feedback ele é
algo que nos desanima como liderança, que traz tristeza, que traz pesar, e isso a gente acaba compartilhando com outros líderes e acaba compartilhando com a própria congregação, porque às vezes vem de uma pessoa ou de um grupo muito específico e a gente acaba transformando como sendo um problema de toda a equipe, de toda a igreja, de toda a minha casa e assim por diante nos lugares que a gente está, né? A gente pode pensar de forma bem prática disso, e aí eu tinha pensado desse aqui a gente trabalhar aqui, mas como já está bem tarde, né? Acho que não vai dar para a gente desenvolver muito, mas assim, o próprio livro ele propõe para a gente fazer isso de uma forma muito prática. Então, pegar alguma área da igreja que a gente identifica que está alguma coisa que não está legal, né? E propor não o feedback de quem só entrega sobre o passado, mas essa proposição olhando para o futuro. Olha, isso aqui poderia ser melhorado, né? E aí dentro disso, a pergunta final é: se fosse eu recebendo essas palavras, essa crítica, ou qualquer outra coisa, essa sugestão de mudança, eu ia me sentir confortável ouvindo isso? Fosse alguém falando para mim, né? Eu ia gostar do jeito que está sendo dito, do jeito que está sendo comunicado? Bom, se não, eu começo tudo de novo, né? Mas se ok, né? Ok em relação a isso, então a gente pode dar sequência, né? E aí, nesse colocando em prática, talvez a gente possa trabalhar durante a semana e pensar um pouquinho a respeito disso. E mais uma vez, tem no livro, certo? Essa prática final aqui. Identificar qual que é o problema específico, a situação específica, falar sobre o problema sem atacar as pessoas que estão envolvidas nisso, listar os argumentos contrários e as justificativas sem tentar se defender, como se, né, estivesse atacando uma pessoa, sugerir as soluções sem reclamar do que está acontecendo e ter esse espaço de retomada e de acompanhamento daquilo que está sendo proposto, né? Como eu me sentiria se eu recebesse isso? E aí, já chegando ao final, as palavras do apóstolo aos Colossenses: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Vá em paz, viva em relacionamento, comunicação e comunhão. Quando a gente pensa em liderança cristã, em liderança congregacional, agora trazendo mais para esse lado, a gente vai falar sobre relacionamento com pessoas que são complexas, que têm dons diferentes, que têm problemas diferentes, que têm formas diferentes de se expressar, têm formas diferentes de receber aquilo que é colocado diante dela, né? Tem pessoas que não conseguem ouvir uma crítica. Então, se eu sei que existe alguém assim, no espírito de amor cristão, eu vou conversar de uma outra forma com ela. Então eu não vou lá apontar: olha, isso aqui está errado. Colocar de uma outra forma, né? Como? Depende de como é que é a pessoa, né? Dentro desse contexto aqui de liderança, de relacionamento, não tem receita de bolo, não tem negócio pronto, a cartilha para seguir do começo ao fim. Porque as pessoas são complexas. Nós somos complexos, né? Se eu sou, eu posso chegar à conclusão que quem está ao meu redor também é. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou trabalhar a minha liderança compreendendo que lidar com pessoas é complexo? Qual que é a forma de pensar de outra pessoa? Não tem como eu saber se eu não me relacionar, se eu não me comunicar com essa pessoa que está sendo liderada por mim ou que é o meu líder, se a gente se colocar, né, na outra perspectiva de quem está entregando algo ou solicitando algo para alguém, né? Um exercício muito bacana, que foi o que a gente fez dentro da diretoria na última reunião, e que está no estudo 3, aqui a gente não falou do estudo 3, mas que é o acrônimo da chave. É muito interessante para a gente fazer uma reflexão pessoal, né? O que eu tenho de competência? Como é que eu coloco isso em prática? Como que os meus valores são colocados? Como que eu trato com as minhas emoções? Posso pensar como líder, posso pensar como quem está sendo liderado também, né? Então hoje a nossa reflexão é dentro desse entendimento de diferentes inteligências, diferentes dons,
diferentes tipos de relacionamento, como que a gente trabalha essa interdependência de entender que não é só um tema, não é só um jargão, não. A gente caminha junto para levar Cristo para todos. E como que eu posso fazer isso sendo líder de uma congregação? Como que eu consigo colocar os meus dons da melhor forma em prol do crescimento do reino de Deus? Porque no fim das contas, mesmo que a gente faça com muito amor ao próximo, a gente tem que lembrar também das palavras de Paulo aos Colossenses, também no capítulo 3, né? Tudo que fizerem, façam como sendo ao próprio Senhor, né? Em tudo dai graças e façam como sendo ao próprio Senhor. Então, a liderança também parte desse princípio, né? Falou sobre isso no primeiro estudo, de entender o papel do líder num papel de muita humildade naquilo que está sendo feito, entendendo que não se faz em benefício próprio, né? Eventualmente as nossas ideias, as nossas opiniões, elas não vão ser as votadas, as escolhidas, as aceitas e o caminho que a gente vai seguir, mas que ainda assim a gente caminha junto. A gente é um só corpo, a gente caminha para o mesmo lugar. A função do líder é guiar, né? Mais uma vez, como liderança de congregação, não é só um pensamento de administração de bens ou de fechamento de caixa. Já trabalhou no começo do ano como devoção para a diretoria, olhando para o rito de instalação da diretoria. E o cuidado com o patrimônio é a sexta ou a sétima coisa dentro da lista que a própria diretoria aceita diante de Deus e da congregação de fazer. Então, antes vem cuidado com os irmãos, antes vem visita para os doentes, né, e tudo mais. Tudo que é de relação, porque é isso que a gente faz, de uma forma ou de outra, a gente está se relacionando, né? Claro que tem a parte do cuidado com os bens, tem a parte do cuidado com o templo, com as casas que temos, prédios, se for o caso, e tudo mais, né? Mas não é a primeira coisa que a gente deveria olhar como liderança cristã. A gente está falando de relacionamento e, no fim último, entendendo que a gente está falando de almas e da salvação dessas pessoas.